Vamos conversar? Antes de falar mesmo da escola, quero contar um pouquinho sobre o curso. Como eu disse no outro vídeo, o professor tá ficando cada vez mais legal com a gente, cada vez mais receptivo, mais aberto a conversas. E essa semana me renderam algumas coisas como essa. Coloca uma garrafinha pra gelar. Deixa os produtos que eu vou usar tudo bonitinho. Organizo a bolsa pra ver se tá faltando alguma coisa. Faço tudo, eu esqueci o bendito do garfo. Ainda eu fiz todos os cuidados, fritei o meu negocinho, fiz o arroz, que não, sabe? Pra no fim esquecer a merda do garfo. E ela não comeu a marmita dela. Muitas risadas também, foi um clima leve. Fizemos alguns trabalhos, copiamos um pouquinho de texto, fizemos vários resumos. Um pouco. Enfim, foi uma semana suave, deu pra relaxar. Falo no curso, porque na escola, vou contar um pouquinho como é que foi. Cheguei lá na segunda-feira, normal, entrei na minha salinha, sentei onde eu queria. No segundo ano, tinha o meu segundo e o outro segundo lá, segundo 5, segundo 6. Cada sala tinha mais ou menos umas 20 pessoas, era uma sala de boa, cada sala ficava no seu cantinho, normal. Esse ano resolveram juntar tudo, só tem esse terceiro ano de tarde. 40 pessoas na mesma sala minúscula. No ano passado meio que existia uma certa rixa entre as nossas salas, porque a minha sala era de linguagens e a sala deles era de exatas. É coisa do novo ensino médio que nem eu vou saber explicar. Mas enfim, resolveram juntar tudo. Aí eu olhei pra minha amiga olhou pra mim, olhando pro povo ali e falando, vai dar briga. Mas a gente é da paz, a gente tem amizade com o povo que era da outra sala, eles têm amizade com a gente, tem essa conversa, tem essa parceria. Pelo menos comigo, ninguém tem problema, eu acho. A primeira aula foi inglês. Chegou a professora, ela se apresentou numa boa. Sabe aquela professora que entra e você sabe que essa pessoa tem vontade de dar aula? É a professora de inglês. Eu acho que é uma das poucas professoras de inglês que eu conheço que realmente queria dar aula, queria estar ali. Mas como era o primeiro dia, segunda-feira, antes dela entrar tava todo mundo agitado. Eu cheguei na escola meio capenga porque eu não queria estudar. Só que não deu 5 minutos, juntou o meu grupinho aí e eu tava rindo que nem uma hiena. Já na primeira aula dela, aconteceu uma coisinha que não foi muito agradável, mas não foi ela, foi outra pessoa, que não vem ao caso aqui, que me estressou ao ponto de eu querer chutar a cara da pessoa que fez aquilo. Mas já passou, eu preciso relevar essas coisas se eu quiser viver minha vida. Segunda aula. Peguei aqui meu caderninho pra eu não precisar desligar o celular toda hora, né? Depois da aula de inglês veio a aula de química. Era pro professor ter vindo, a gente já conhece ele, só que ele faltou. Então a gente ficou de aula vaga, ficamos ali na nossa rodinha conversando sem o celular. Depois veio a aula de português, veio uma professora, gente, que eu adoro essa professora, porque ela sabe ensinar. Ela tem vontade de ensinar, ela pega no seu pé. Ela é humilde, só que ela também pega no seu pé pra você aprender. E ela não admite aluno folgado. Já chegou falando de Enem, vestibular, essas coisas, redação. Falou que ia pegar no pé da gente esse ano por causa disso. Vai criar um grupo no WhatsApp pra mandar conteúdo e essas coisas. Ela é uma professora excelente. Eu tive aula com ela no primeiro ano. A aula foi praticamente falando sobre Enem. Depois veio o intervalo. E olha, tem uma coisa, me aliviou tanto. Mas tanto porque assim, quando eu tava no segundo, tinha os nossos segundos, né? Tinha um terceiro, que nem esse ano. Isso de tarde, que eu estudo de tarde. Mas eu acho que tinha uns 4 primeiros, não sei a quantidade. Só sei que tinha uns abençoados que quando dava a hora do intervalo, a gente ia numa boa. Só que se tivesse vou dar um exemplo. Essa daqui é a fila. Esse daqui é do primeiro ano. Essa sou eu. E esse daqui pode ser um aluno do terceiro. Tudo esse bando aqui é do primeiro. Lembra que esse daqui é do primeiro? Então, a fila tava comprida, tava enorme. Mas se tivesse um do primeiro ano lá na frente, o que esse povo fazia? Eles ficavam aqui? Não. Ia tudo pra frente da fila. Todas as escolas que eu já estudei o quê? 4 escolas. Contando com essa de agora, são 4 escolas que eu já estudei. Eu nunca vi tanta falta de educação numa fila. E mesmo o povo falando, vai embora, não sei o quê, sai daí. Não havia respeito algum.
Tanto que teve um dia que eu me enfezei tanto que eu só fui... Olha, eu vou até mostrar. Eu tava aqui numa boa, aí entrou um. Aí eu já fiquei... Entrou outro. Entrou uns 5. E nesse dia eles foram pegar logo no dia que eu tava estressada, tentando me controlar. Só que quando entrou esse, ele ficou meio do meu lado assim, eu só fui assim. Eu empurrei o menino que ele quase caiu no chão. Soltei umas poucas e boas pra ele, só que ele não saiu da fila. Nenhum deles saiu da fila. Homens, é homem, tá? Menino, garoto. Mas pelo menos eu consegui descontar um pouquinho do meu estresse. Eu iria ficar zen mesmo se ele tivesse caído no chão. Voltando a esse ano. Quase todos esses meninos que viviam furando a nossa fila foram pra parte da manhã ou pra noite. E os primeiros anos que entraram dessa vez... Eu não reparei muito, mas eles são mais respeitosos. Voltamos pra sala e era pra ser aula de história. Só que eu tô tão triste que a minha professora do primeiro e do segundo ano de história não vai ser a nossa professora no terceiro. Ela é uma professora excelente, cara. Vontade de chorar. Depois era aula de filosofia. O professor de filosofia não é o mesmo do ano passado. Muito triste. Mas ele chegou lá numa boa, se apresentou, fez uma dinâmica com a gente pra conhecer o nome de cada um, o que gosta de fazer. E por último... TDE, Trabalho de Desenvolvimento Econômico? Gente, eu não sei o que é a matéria, mas veio uma professora bem legal, que ela também vai dar aula de geografia pra gente. Terça-feira teve aula de arte. Arte é uma matéria essencial pro Enem? Não. Mas eu adoro o professor de arte, gente, pelo amor de Deus. Ele é o meu professor de arte desde o primeiro. E ele é excepcional. É o professor, sabe? Sabe quando você escolhe um professor preferido, tipo, vai ser esse professor que eu vou colocar no pódio? É ele. Por que, Natália? Por quê? Porque ele sabe dar aula. Ele sabe ensinar arte direito, ele faz atividade prática, ele conversa com os alunos, ele se envolve com os alunos, consegue ter uma boa conversa com ele. Eu tava um pouco triste na terça-feira, por causa das coisas que aconteceu na segunda, mas eu até quebrei um sorrisinho quando ele entrou. Ele pediu uma atividadezinha pra gente fazer quadradinho no caderno e meio que fazer umas estampas no quadradinho, eu não lembro direito. Nossa... Falando nisso, eu tenho que terminar, que é pra entregar na terça-feira que vem. Veio aula de português, intervalo e depois matemática. Geografia, aí TDE de novo. Quarta-feira, 2 aulas de português seguidas. Teve texto, teve atividade, falamos sobre o Enem de novo. Depois matemática, intervalo, sociologia. Eu queria muito que a professora de sociologia desse ano fosse a mesma do primeiro e do segundo. Teve FET. Acho que é Finanças, Empreendedorismo e Trabalho. É alguma coisa assim. Veio um professor, chegou, se apresentou, fez uma dinâmica com todo mundo. Tudo bem, última aula, projeto de vida. Ficamos de aula vaga. Quinta-feira, primeira aula, biologia. Chegou a professora lá, animada, agitada, tal. Se apresentou. Gostei dela, gostei do estilo dela. Foi uma aula boa. Química. Dessa vez o professor veio. Só que ele não chegou falando de química, ele chegou falando de faculdade. Ele deu uma aula de incentivo pra gente. Gente, façam faculdade, não importa aonde. Quem faz a faculdade é você. Claro que vão ter faculdades mais valorizadas e menos valorizadas, mas tendo o curso é o que importa pra você, subir. E pra mim, que tava um pouquinho triste esses dias por não saber... Não consegui decidir o meu curso ainda, tô no terceiro ano, ainda não decidi o que eu vou fazer. Foi um alívio. Me animou. O professor chegou lá e me animou. Última aula foi física. Eu tive poucas aulas com esse professor de física, mas eu já conheço ele. Dá pra aprender. Não vou me prolongar, dá pra aprender. Sexta-feira não teve TI. Só que na aula de TI não teve professor, não sei o que aconteceu. E a gente ficou de aula vaga. Agora vamos focar um pouquinho nos assuntos do celular. A Natália de domingo passado não é a mesma Natália de hoje, desse sábado. Porque deixar o celular dentro da mochila desligado e não pegar em hora nenhuma me ajudou. É horrível estar falando isso, porque eu gostaria de estar com o meu celular. Mas realmente me ajudou. Conversei com a minha amiga, também ajudou ela. A gente conseguiu se concentrar um pouco mais. Conversou com o outro quando precisava das respostas, não foi direto no celular. Porém, ajudou porque a gente tá seguindo essa lei, mas não é todo mundo que tá seguindo. 2 vezes que eu fui no banheiro essa semana,
Passei no corredor ali, tava quem? Um bondinho de umas 5 pessoas, tudo assim, ó. De aula vaga. E eu acho incrível que nas nossas aulas vagas a gente não pode sair da sala e ainda botam alguém pra olhar a gente como se a gente fosse criança. Sendo que os outros ficam lá do lado de fora e anda pra lá e anda pra cá e sai andando pela escola e não sei o que, e fica no banheiro, fica fofocando e vendo o celular. Não é todo mundo que tá respeitando a lei. Mas da minha parte, realmente me ajudou a ficar sem o celular. O único problema, registros. Gente, eu tô no 3º ano. Eu preciso registrar o meu 3º ano. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu penso em comprar uma Cybershot pequenininha pra levar pra escola. Meu pai tem uma câmera fotográfica daquelas Nikon, eu acho, grande. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui do lado. Só que ela é um trambolho desse tamanho. E pra eu ficar levando isso pra escola todo dia vai ser um saco. Sendo que a Cybershot você coloca no bolso e some dentro do seu bolso. Ah, e mais uma coisa. Outra escola, que eu tenho amiga que estuda na outra escola, proibiram Kindle. Gente, Kindle parece um celular, mas não é um celular. Não tem acesso à internet, não é... É eletrônico? É, só que é pra ler, só pra ler. Não faz sentido proibir o Kindle. Voltando um pouquinho, nessa sexta-feira teve aula de TI vaga, né? Eu dei uma olhada em volta enquanto eu tava jogando. Lá no fundo tinha gente conversando. Na minha frente tinha bastante gente jogando Uno. Tinha gente que tava com um caderninho assim, aí coloca... É aquele joguinho, você coloca umas canetas aqui e a outra pessoa desse lado tem que adivinhar a ordem. Umas coisas bem tranquilas. E assim, teve uma interação boa. Chegou meu namorado, chegou um menino da minha antiga sala e chegou uma menina que eu nunca tinha visto na vida. Ela falou, posso jogar com vocês? Venha, venha. A gente ficou lá jogando numa boa, conversando, batendo papo, tipo, eu já jogo isso daqui faz um tempo, o outro lá, pá, quase quebrou a mesa da outra vez que foi jogar. Teve essa interação. Eu acho que tá ajudando aqui. Acho, não tenho certeza. Porque nas férias... O dia que eu mais mexo no celular sempre é o dia 31 de dezembro. O meu máximo de tempo assim no celular foi 13 horas e 40 minutos. Aí nos dias comuns assim era 10, 11 horas de tempo de tela. Fui dar uma olhada no tempo de tela dessa semana. 2 horas. 2 horas e meia, 3. Caiu de um jeito absurdo. Tá fazendo bem. Essa lei tá fazendo um certo bem. Mas eu ainda vou defender que os alunos possam usar o celular no intervalo e nas aulas vagas. Ainda defendo isso. Aí essa piranha aqui que eu fiquei balançando o vídeo inteiro, eu comprei ela ontem, gente. Ela é bem grande até. Só que eu queria uma maior. Eu quero aquelas que pega quase que a cabeça inteira, sabe? Pra usar o cabelo assim, ó. Olha que bonitinho. Fica um coquinho. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa a sua curtida. E agora, com licença, que eu vou aproveitar o meu sábado e o meu domingo. Tchau!